Olá, boa noite a todos, boa noite. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou Ângela Sakuma, Relações Públicas da LG do Brasil. É um prazer tê-los nessa noite para um super lançamento na área de celulares. Nós teremos muita novidade, convidados especiais e bastante demonstração para vocês. E para iniciar essa noite agora, eu gostaria de chamar ao palco nosso CEO da América Latina, Mr. César Bion. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é com grande satisfação que apresento o LG G6. Novo smartphone premium da LG. Ele desceu, você fecha o microfone dele. Já. Tudo bem? Já. Aproveite do evento. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso LG G6 Open Air. Eu sou a Bárbara e hoje, junto com os meus convidados especiais, vou apresentar o nosso lançamento, o nosso novo LG G6. Toda vez que a gente pensa numa empresa de tecnologia como a LG, a gente pensa em inovação e pioneirismo. Inovação está no DNA da LG. No decorrer dos últimos anos, é através da LG que muitas das inovações e das tecnologias são apresentadas para os consumidores do Brasil e do mundo todo. No ano passado, nós trouxemos o primeiro smartphone modular do mundo. Para este ano, de 2017, nós entendemos que o consumidor busca usabilidade, conforto, praticidade na hora de manusear no dia a dia o seu smartphone. Fizemos inúmeras pesquisas, ouvimos muitos consumidores e achamos muitos insights interessantes. Separamos alguns deles, que eu queria dividir agora com vocês. Vamos assistir a um vídeo. My wish list is to have like a nice big screen. I can see the map of the streets. I don't see the screen name. So as I'm going through and I'm sitting on a train, or if I'm out and I just want to, quickly read something, it's a lot easier to see it. I prefer a small size, and I can put it in my pockets. When I'm running around with my dog and
trying to take the panorama, and then just holding it, and I start shaking, and it messes up the photo. Zderzak mi się go upuszczać, bez dużych kosztów naprawy. Every time you drop it, the glass breaks. Yeah, I broke my glass like in $200 to fix it. Si yo pudiera encontrar un teléfono de esa calidad, te juro que lo compro en este instante, ahora mismo. São muitos depoimentos e muitas ideias que, de fato, mostram a verdade, né, do consumidor e do que a gente vive, de fato, no nosso dia a dia. Mais do que falar sobre isso, e isso que vocês ouviram agora nesse vídeo, a gente também ouviu dos consumidores sobre o hábito de consumo. Por que eles fazem tanto ou passam tanto tempo, né, com seus smartphones? E aí a gente vê que a maioria é consumindo entretenimento e comunicação. E quando a gente olha a fundo o que é entretenimento, é cinema, é vídeo, é música, são jogos. Esse é o tempo gasto, pela maior parte dos nossos consumidores. E aí quando a gente pensa na experiência de cinema, de vídeos, e nesse tempo todo que a gente fica com o smartphone, a gente imagina um smartphone de tela grande. E isso justifica o aumento na penetração dos smartphones de tela grande no Brasil e no mundo. Se a gente perguntar para o consumidor, é importante que o smartphone tenha uma tela grande? A resposta, na sua maioria, é sim, é importante. E aí eu lembro de conversar com alguns de vocês, alguns anos atrás, e vocês me perguntarem se a gente acreditava que, de fato, as telas grandes viriam para ficar. Está aqui a resposta. Estávamos certos, né, de que seria uma grande verdade. Mas aqui começa a grande equação que nós, fabricantes, de fato, precisamos resolver para os nossos consumidores. De um lado, a gente quer tela grande, a gente quer uma experiência melhor dos nossos conteúdos. Mas, por outro lado, as pessoas declaram que não querem um smartphone grande, por algumas razões. Ou porque não cabe no bolso, ou porque é grande para a minha mão, é fácil de cair, se preocupa com essa questão do conforto, não cabe, enfim, eu não consigo manusear com a única mão, eu não me sinto confortável. Como é que a gente resolve? Como é que a gente traz a melhor experiência de tela, mas que ele possa manusear com segurança, que possa, de fato, fazer parte da vida dele com um dispositivo que não seja tão grande? O que a gente tem até hoje, ou tinha até hoje, disponível no mercado? De um lado, os consumidores que querem realmente tela grande e aí precisavam ter um smartphone grande e tentavam se resolver desse jeito. Ou os outros consumidores, que aí sim gostariam de ter um smartphone para colocar no bolso, para ser de fácil manuseio, mas aí não poderiam ter a experiência de uma tela de imersão de tela melhor. Aí é que entra a grande inovação do LG G6. O melhor dos dois mundos. Uma tela de 5.7 polegadas no smartphone no corpo de 5.2. E aqui eu apresento o LG G6, o primeiro smartphone com a tecnologia de Full Vision de estrela. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E é por isso que a gente trouxe vocês para viver essa experiência de um cinema aberto nessa noite que está tão incrível aqui em São Paulo. É por isso que a gente definiu e fala que o LG G6 é a tela de cinema que cabe na sua mão. E para falar um pouco sobre isso, sobre a tela de cinema e sobre esse conteúdo no smartphone, é que eu quero chamar aqui ao palco o meu primeiro convidado da noite, o diretor de cinema, Daniel Ribeiro. Daniel, por favor. Muito prazer ter você aqui com a gente, Daniel. Eu queria que você começasse contando pra gente um pouco e dividindo aqui com os nossos jornalistas, nossos amigos, um pouco da tua experiência, do que você tem feito aí, produzindo de conteúdo. Eu comecei a fazer cinema há 10 anos, mais ou menos. Comecei a fazer curtas, e um desses curtas foi o piloto do meu primeiro longa-metragem, que chamou Hoje Eu Quero Estar Sozinho, que foi lançado em 2014. Foi uma experiência muito legal de fazer esse filme. E agora eu estou produzindo o meu próximo filme, espero que fique pronto, a gente filme esse ano, e quem sabe ano que vem já tem um filme novo. Que legal. A gente tem visto nas pesquisas que o consumo de cinema e de vídeos nos smartphones só aumenta. O que isso muda para você, na sua experiência como consumidor e como produtor de cinema, como, de fato, um diretor de cinema? Então, tem uma coisa assim, há 10 anos eu comecei a fazer cinema e foi mais ou menos quando surgiram os smartphones, né? Então tem uma experiência interessante de saber que quando eu comecei a fazer cinema, que
a tela de cinema não ia ser o único lugar que meus filmes iam ser vistos, né? Eu tinha que pensar um pouco também que talvez os celulares iam ser esse espaço. E como consumidor também, ao longo desses anos, eu sou muito consumidor, eu vejo muito vídeo, eu uso muito também no celular e tal. E, por exemplo, viajando pro meu filme em 2014, eu passei muito tempo viajando para festival, muito tempo dentro de avião, né? E você vai pegar um avião, você não sabe se vai ter conteúdo interessante, você não sabe nem se vai ter telinha, dependendo do voo que você vai fazer. Então eu sempre baixava coisa no meu celular e levava comigo nos voos, né? E aí quando eu peguei o celular com vocês aqui e eu vi essa tela, que tipo, ela é quase só tela, né, na parte frontal. Eu falei, esse é o celular que é incrível para esse tipo de viagem, que você, enfim, tem todo o seu conteúdo numa tela boa. Um grande diferencial do LG G6 hoje no mercado é a nova proporção da tela, 18:9. A gente sabe que os convencionais, o que tem hoje disponível no mercado é 16:9. O que muda no teu desenvolvimento, na tua produção de conteúdo? Porque como consumidor muda demais, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma das angústias minhas e dos meus colegas também, quando você está produzindo um filme, é não saber, é não ter o controle de como esse filme vai ser exibido, né? Porque hoje já tem 1 milhão de formatos. Então você não sabe se vai ser no cinema, se vai ser na televisão, se vai ser no celular. E o meu filme, por exemplo, foi filmado em 2:3:5, né, que é esse formato mais comprido aqui. E isso é uma tragédia quando você vai mudar de tela, porque ou ele vai ser cortado dos lados, ou fica uma tarja muito grande em cima, né? Então dá uma certa angústia quando você está fazendo um filme ali, enquadrando tudo bonitinho, você fala, não for pro celular, não vai dar certo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o celular aqui foi baixar meu filme pro celular e assistir ele. E é incrível, porque tá tudo ali, o filme tá inteiro ali, você vê tudo e tem uma experiência que é isso, essa da imersiva, é bem imersiva mesmo, você vê todo o filme. Né? Que bom, a gente como LG fica super feliz de estar contribuindo para a experiência do consumidor e para a indústria cinematográfica. Eu queria te agradecer, enfim, a tua presença aqui hoje. O Daniel vai continuar com a gente para conversar depois, enfim, tirar dúvidas do que vocês quiserem conversar na nossa área da experiência. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Boa noite. A gente está falando muito sobre experiência de cinema na tela da sua mão. E se de fato a gente quer que o consumidor tenha a melhor experiência, o melhor conforto na pegada do celular no seu dia a dia, a gente precisa entender, pesquisar sobre ergonomia. E aí a gente vai buscar em pesquisas o hábito dos consumidores. E aí a gente vê que a maioria, e nós fazemos isso, a gente se inclui, né, a gente usa o smartphone na posição vertical. Né, e fazendo inúmeras atividades ao mesmo tempo. Esse é o nosso dia a dia. Por isso que é tão importante ter um smartphone que seja fácil de usar com a única mão. A LG quis investigar isso a fundo e fez uma parceria com a Universidade da Pensilvânia, com experts em ergonomia, para testar o nosso G6 e ter certeza que, de fato, ele passa nos critérios exigentes de ergonomia. Aqui a gente tem imagens desse campo de testes que foi feito nos Estados Unidos, testando usabilidade, testando conforto, testando design. Sobre 4 critérios que para os experts em ergonomia são critérios importantes. A largura do aparelho, a espessura do aparelho, a proporção de 18:9, que traz muito mais experiência e muito mais conforto visual. Isso a gente tem, inclusive, as pesquisas mostram que os consumidores que foram ouvidos e que têm as duas experiências, eles estão realmente muito mais satisfeitos. E a questão da tela e do design de tela plana. Então, esses foram os critérios que foram atestados pela Universidade da Pensilvânia e que, de fato, confirmam que o LG G6 pode ser usado de forma muito segura. Esse ponto realmente é super importante. Assim, é importante para a gente também dividir esse estudo com vocês para mostrar para os consumidores a questão de credibilidade e também de confiança da proposta que a gente está trazendo quando a gente fala que é uma tela de cinema, uma experiência de tela grande no smartphone que você vai conseguir segurar e, enfim, usar com todo o conforto. E aqui são os 4 critérios, de fato a gente bate todos eles, estamos seguros de fazer essa promessa, enfim, esse convite para o consumidor testar o LG G6. Falando sobre ergonomia, agora a gente vai falar sobre fotografia. Enfim, um campo de criatividade, de desenvolvimento de conteúdo que todo mundo gosta e engaja muito os consumidores. Vamos falar das inovações, das possibilidades de fotos que o LG G6 traz. Então a gente vem com 2 câmeras principais de 13 megapixels e aí a inovação da grande angular também para a experiência de selfie. E vai além, a gente também tem um módulo de câmera square. E aqui é super legal para os engajados e os que gostam das redes sociais.
inúmeras possibilidades de colagem, de montagem, enfim, de compartilhamento super fácil das fotos. Então a gente tem, primeiro, que é a captura instantânea, então a gente faz a foto e já tem um print screen imediato na parte de baixo do aparelho. Não precisa voltar no ícone para ver se a foto ficou boa, se eu preciso fazer outra. Tem uma colagem instantânea, onde eu posso fazer montagens de várias cenas, vários takes, a sobreposição e a combinação, que a gente pode usar a criatividade e montar as fotos como a gente quiser. Todos esses recursos estão aqui para que depois vocês possam, com calma, testar, fazer suas fotos e postar também nas suas redes sociais. Falar de fotografia é falar de um território onde a criatividade de cada um é o limite. E aí, para falar um pouquinho sobre o LGG6, sobre foco, sobre criatividade e até sobre um pouquinho de coragem, é que eu vou chamar aqui os meus próximos convidados. Por favor, o Márcio e a Fernanda, do projeto Foto Verde, venham aqui, por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite, prazer ter vocês aqui comigo. Bom, o Márcio e a Fernanda são aventureiros e documentaristas. Percorrem o mundo fazendo expedições e visitando lugares que a gente nem imagina que alguém pode chegar. Eles chegaram. E eles já estão com a LGG6, fazendo várias experiências que vão dividir com a gente aqui hoje. E também tem um projeto de uma expedição agora nesse segundo semestre, onde eles vão usar o G6 e vão fazer uma enorme quantidade de conteúdos, de vídeos, de fotos, que todos vão poder acompanhar nos nossos canais, enfim, nas nossas redes sociais. E aí, Márcio, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente desse projeto, o que é que vai acontecer com você e com a LGG6 aí, nessas nossas expedições. Bom, vamos lá, boa noite novamente, uma honra ter sido convidado para ser um dos embaixadores do novo G6. Contar muito rapidamente dessa história, nós estamos, eu e a Fernanda, trabalho há mais de 20 anos com essa área de aventura e expedições, mas estamos há 6 anos preparando um grande projeto que promete ser uma das maiores aventuras muito esportivas do Brasil, talvez do mundo, uma história super extremista de maratonas de centenas de quilômetros, escaladas de vários dias, semanas explorando rios, etc. E foi uma parceria perfeita, a gente encontrou um celular que a gente consegue dar a 300, 400 metros de altura no 7º dia de escalada e fazer uma imagem para postar em redes sociais, comunicar com o nosso público com uma mão só. Aquele celular grande que não é gigante, tem uma tela grande para um documentarista poder visualizar uma foto, mas que você trabalha com ele facilmente. O celular tem uma resistência absurda quanto à água, poeira, acho que a Fernanda pode falar um pouco mais disso. A gente pode remar, tá dias remando, dias descendo, explorando um rio com toda uma proteção, e por aí vai, hiperrealismo, stand-up, circunavegando ilhas. É um celular que a gente ficou bastante confiante, estamos bastante felizes com a parceria. E bom, a gente está mostrando aqui para todo mundo uma série de fotos que vocês produziram nessa última semana aí com a nossa LGG6. E aí, Fê, eu queria que você contasse um pouquinho, com tantos recursos que o G6 tem, o que é que te chamou mais a atenção, o que é que ajudou mais para produzir esse tipo de conteúdo? Boa noite de novo. A gente fez uns testes em Ilhabela, que é onde a gente mora, né? E como fotógrafo, sou formada em fotografia pelo Senac, e o que me impressionou muito foi o quanto eu consigo mexer com ele manualmente. Então, assim, eu tenho todos os recursos manuais que eu teria numa câmera. Isso me deixou muito segura, eu consegui captar muitas imagens que eu nunca imaginei captar com um smartphone, nunca. E foi mais isso, assim, de opções, eu consigo mexer na temperatura de cor, eu consigo mexer com ISO, então são opções mesmo que só uma câmera profissional daria, né? Então foi o que mais me impressionou, assim. A gente sabe que um dos grandes diferenciais do LGG6 é a certificação do IP68, ele é resistente à água e à poeira. E aí queria um pouquinho da tua opinião, vocês vivem em situações extremas de água, de poeira, de muita terra. Como é que o LGG6 pode ajudar aí no dia a dia de vocês? Nós usamos muitos eletrônicos, a gente leva laptop, smartphone, câmera, muitos eletrônicos que a gente se preocupa muito com a quantidade de umidade que eles recebem, porque uma simples umidade às vezes causa um curto-circuito e a expedição às vezes fica perdida por causa disso, né? Então, por exemplo, dando um exemplo com caiaque, nas atividades de caiaque, a gente normalmente se preocupa muito, então a gente acaba improvisando, às vezes coloca um saco estanque dentro de outro saco estanque para não molhar o aparelho. Agora com o G6 a gente vai se preocupar, pelo menos com o smartphone, nada, né? Porque ele é super resistente à água e à poeira. E bom, o Márcio tentou me convencer que escalar o Everest é uma coisa super simples, é quase uma caminhada, estou quase convencida disso. Mas eu quero entender um pouquinho, dá pra gente escalar
e fazer foto ao mesmo tempo? Como é que funciona isso? O Everest não é tão simples assim. Tecnicamente, comparando com outras expedições mais extremistas, escaladas mais extremistas, é uma dificuldade um pouco mais baixa. Mas o que eu digo que daria fazer até um Everest com ele. Um dos grandes problemas de alta montanha, falando em alta montanha, é o lance do congelamento, a umidade, condensação. Então, quando entrou as câmeras digitais, os pioneiros tinham menos dificuldade com as câmeras antigas mecânicas. O aparelho esquenta, esfria, tem umidade, a neve derrete e acaba parando e você não consegue garantir a foto do cume. E com ele, você, com o celular, ele aguenta 60 graus de temperatura, o G6 aguenta menos 20 de temperatura, não tem esse problema de umidade, resistente, bastante resistente, está no meio do Chile, então você consegue fazer Everest e até ir além, fazer expedições mais extremistas ainda. Tem mais do que Everest, que é o que a gente vai, estamos confiando nisso bastante. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje, dividir essas histórias. São muitas histórias que a gente pode conversar aqui horas. Enfim, eles continuam com a gente depois da nossa área de experiência, para que vocês possam, inclusive, ver as fotos que eles produziram para lá expostas, junto com a nosso aquário do IP68. Super obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigado também. Bom, para continuar falando um pouquinho das vantagens técnicas do nosso LG G6, eu queria chamar aqui ao palco nosso amigo da LG, o Marcelo Santos, da nossa área de produtos. Por favor, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bacana a experiência aqui do Márcio, da Fernanda, do Daniel trazendo pra gente aí as fotos, os filmes, mas vamos falar de especificação, né? Especificação tá na nossa praia, tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Como não podia deixar de ser, o LG, nosso flagship, é um aparelho muito bem especificado, principalmente quando a gente fala da tela. Um aparelho de 5.7 polegadas, um corpo do tamanho de um K10 novo, né? Um tamanho de 5.2. Resolução QHD+, primeiro com tecnologia Full Vision, proporção de tela 18:9, e o primeiro celular compatível com Dolby Vision. Vale lembrar que Netflix, muito em breve, vai começar a colocar conteúdos para ser assistidos nos smartphones também com HDR, e o LG G6 é o primeiro compatível com Dolby Vision, né? Assim como lembrar também que as TVs LG também, a TV LG 4K Ultra HD tem o selo lá de Netflix Recommended. O LG G6 vai estar preparado para rodar os conteúdos Dolby Vision da Netflix. Ainda falando da especificação técnica, bateria. A gente melhorou a bateria do G6 em relação à bateria do G5, né? Tecnicamente, no nosso TechNace, 3.230 mAh. Mas mais do que isso, a bateria da LG G6 ela tem um sistema de resfriamento dentro do corpo do celular. Para que isso? Para que ele fique mais seguro. Esse sistema de resfriamento nada mais é do que um caninho que concentra todo esse calor e evita que as partes que tendem a se aquecer mais se tornem, deixa esse aquecimento mais profundo, deixa mais acentuado. Então, esse sistema de resfriamento vem para deixar a bateria um pouco maior e, mais importante, mais segura. Sobre dimensões. Dimensões como a gente já viu em relação ao corpo do aparelho, tamanho de 5.2 numa sala de 5.7, ele tem 148.9 milímetros de altura, 71.9 de largura, ele é mais compridinho e um pouquinho mais estreito, e a espessura não passa de 8 milímetros. Né? Um celular de 7.9 é um celular fino, ergonomia, usabilidade, operações de uma mão, multitarefas, tirar foto, abrir a porta, carregar sacolas, muito mais fácil no celular, com essa ergonomia muito bacana do G6. Câmera a gente continua trazendo aí a herança do G5, dual câmera traseira, agora as duas câmeras traseiras com 13 megapixels, a principal com abertura de 1.8 e a grande angular com abertura de 2.4, e aí a gente traz a inovação também da lente grande angular para a câmera de selfie de 5 megapixels, mas com uma grande angular de 100 graus, ou seja, muito mais gente, muito mais cenário quando você fizer as suas selfies, não mais necessário o pop selfie, não precisa subir mais em cadeira. Então, essa é a inovação, é o que a gente traz para esse ano em termos de câmera. E
Sobre a resistência do aparelho, a gente já vem falando aí, é o primeiro aparelho da LG que nós temos a certificação IP68. Certificação IP68 resistente à água e à poeira. Quando eu falo resistente à água, é 30 minutos submerso a 1,5 metro de água. Ou seja, eu posso deixar ele lá submerso durante 30 minutos, posso fazer fotos com ele usando os botões físicos, que não vai dar nenhum problema, eu posso tirá-lo e secá-lo sem problema nenhum. E eu também tenho ele completamente selado contra poeira, pode levar ele para a praia, para tirar fotos sem problema nenhum. Pessoal, para falar de especificações, é isso que eu queria falar para vocês. Sempre bom demais poder recebê-los para falar para vocês as novidades da LG. Vou passar de novo para a Bárbara. Muito obrigado e aproveite o evento, pessoal. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom, com tantos recursos e tantas possibilidades, a gente precisa também de um superprocessador. E aí eu quero convidar agora ao palco meu próximo convidado, o Alexandre Brunaldi, executivo da Qualcomm, para falar um pouquinho sobre a experiência do processador do LG G6. Obrigado, Bárbara. Boa noite a todos. Bom, Bárbara, obrigado pela apresentação. Só que eu queria só fazer uma correção. O Snapdragon 821 não é só um processador, ele é muito mais que um processador. Só que eu vou deixar isso aí um pouquinho para depois, para falar das especificações do G6. Com o processador Snapdragon 821, que é uma plataforma móvel, não é só um processador. Eu queria dar um depoimento. Nós, como funcionários da Qualcomm, a gente trabalha com vários fabricantes lá, como vocês sabem. E a gente teve o prazer, teve acesso ao G6, e eu pude ficar com ele aí 2 semanas, e foi feriado, eu pude ir para a praia, onde eu consegui tirar fotos de longa distância, utilizando o zoom ótico de uma das câmeras, que ele consegue fazer o zoom ótico, utilizando essa configuração de 2 câmeras, onde mesmo imagens mais longe, eles têm uma nitidez muito melhor. Pude participar do aniversário da minha sobrinha, onde, na hora do parabéns, como todo mundo sabe, é difícil de tirar uma foto boa, né? Porque tu apaga a luz, fica só aquela velhinha, as fotos saíram ótimas. Aí quando você tira o celular e mostra assim pro pessoal, fala, uau, mas que design bacana, design robusto. E aí eu queria parabenizar a LG, porque realmente capricharam no design do aparelho, muito bonito, e obviamente nas features desse aparelho. As imagens na tela, isso é muito também agora, indo um pouquinho para o processador, por conta do processador as imagens ficam mais nítidas, porque esse telefone ele é equipado com o HDR10. Ele consegue mostrar até 1 bilhão de cores no telefone, no display do telefone. Se você pegar um HDR comum, o standard, ele consegue mostrar somente 16 milhões, somente não, 16 milhões de cores. Então esse é uma outra coisa do telefone. Agora indo um pouquinho para as especificações, o processador ele tem uma performance muito melhor, ele consegue inicializar mais rápido, os apps eles abrem muito mais rápidos, e isso tudo com uma economia de energia. Sem falar de game também, eu adoro jogar no telefone, e os gráficos eles são muito mais fluidos, então você consegue jogar muito melhor nesse telefone. E aí, bom, esse último slide, ele fala um pouquinho do zoom ótico, né, das 2 câmeras, dessa configuração de 2 câmeras, que também é uma novidade, onde você consegue ter esse zoom ótico utilizando 2 câmeras. E, bom, basicamente é isso, eu vou estar aqui agora para, se tiverem algumas dúvidas, agradeço a Bárbara, agradeço a todo mundo da LG, agradeço a vocês pela presença. Obrigado. Bom, depois de falar em tanta experiência e falar todas as especificações técnicas, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o lançamento do LG G6 no Brasil. A LG começou o ano com tudo. O G6 foi apresentado em Barcelona em fevereiro. E a imprensa internacional só tem falado coisas positivas do nosso novo smartphone. Aqui no Brasil, a gente está super confiante. E também a repercussão vai ser super positiva. O LG G6 tem sido considerado como um grande acerto da LG neste ano de 2017. A nossa campanha de mídia começa na próxima semana, no dia 2 de maio. E a gente vai ter uma estratégia de mídia nacional, querendo falar com o Brasil inteiro. E aí com 2 pilares importantes. Uma estratégia digital
onde a gente vai cobrir toda a plataforma do Google, os principais portais e todos os canais e mídias sociais, e uma estratégia de TV a cabo, cobrindo todos os principais canais de TV por assinatura. Para os amantes de games, a gente tem uma promoção especial, que é a chamada Game Collection. Ao comprar um LG G6, o consumidor vai ter acesso a pacotes e itens exclusivos para curtir esses jogos, que são tão famosos e amados aí pelos jogadores e enfim. Isso é o que a gente vai ter dentro da nossa plataforma global, além da parceria que a gente vai fazer com as operadoras nos varejos e na nossa loja online, a nossa LG Mobile Store, que também vai disponibilizar o produto, que já vai estar à venda a partir de amanhã. Ansiosos para experimentar o LG G6? Bom, antes disso, eu quero que vocês vejam o filme da campanha. Apresentamos LG G6, a tela de cinema que cabe na sua mão. Bom, agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado da nossa apresentação. Eu deixo agora vocês com a Ângela, que vai dar uns recados finais. Aproveitem o nosso evento. Obrigada. Muitas novidades, muitas coisas apresentadas. Para o encerramento, além da Bárbara e do Marcelo, nós teremos os nossos convidados, nós teremos outros porta-vozes disponíveis para as entrevistas. O nosso vice-presidente de vendas, Marcelo Perim, e o Diego Passos, da nossa agência de publicidade, que vai poder falar um pouco mais da campanha. A gente vai ter um momento de degustação, seguido do coquetel, e vocês vão poder fazer as experimentações e entrevistas. Mas antes, a gente vai encerrar com um vídeo final do LG G6. Aproveitem a noite e muito obrigada. I'm trying to forget. Don't know self-control, but I hate my rehab, so I'm with it.